Olá a todos e sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos mergulhar numa das histórias mais fascinantes e fundamentais de toda a humanidade. A história completa de Eva, a primeira mulher do mundo. Quem foi ela realmente? Qual era o seu papel no Jardim do Éden e que lições podemos tirar da sua jornada? Fiquem comigo até o fim para descobrirmos juntos os segredos e os significados por trás desta figura tão icônica. No livro do Gênesis, a Bíblia conta-nos que, depois de criar os céus, a terra e todas as criaturas, Deus formou o primeiro homem, Adão, do pó da terra. Deus colocou Adão num paraíso maravilhoso, o Jardim do Éden, um lugar de beleza e abundância perfeitas. No entanto, Deus observou: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma auxiliadora que lhe seja idônea. E assim começa a história da criação de Eva. Enquanto Adão dormia profundamente, Deus tomou uma das suas costelas e, a partir dela, formou a mulher. Este ato é incrivelmente simbólico. Eva não foi criada do pó como Adão, nem da sua cabeça para o dominar, nem dos seus pés para ser pisada. Foi criada do seu lado, para ser sua companheira, igual e parceira. Quando Adão acordou e viu Eva pela primeira vez, ele exclamou: "Esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne." Ele reconheceu-a instantaneamente como parte de si mesmo, uma conexão profunda e inseparável. A vida no Jardim do Éden era perfeita. Adão e Eva viviam em total harmonia com Deus e com a natureza. Eles cuidavam do jardim, desfrutavam dos seus frutos e caminhavam com Deus na viração do dia. Não havia vergonha, medo ou dor. A sua única regra, o único mandamento, era não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus avisou-os claramente que no dia em que comessem desse fruto, certamente morreriam. Esta era uma prova de confiança e obediência. É neste ponto que a história toma um rumo dramático. Uma serpente, descrita como a mais astuta de todas as criaturas, aproxima-se de Eva. Este não é um diálogo qualquer, é o início da tentação. A serpente começa por lançar a dúvida perguntando: "É assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim?" A pergunta era manhosa, distorcendo subtilmente a ordem de Deus. Eva, talvez com uma certa ingenuidade, respondeu corretamente, explicando que podiam comer de todas as árvores, exceto daquela que estava no meio do jardim, para não morrerem. E aqui, a serpente lança o seu ataque final, uma mentira direta: "É certo que não morrereis, porque Deus sabe que, no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal." A promessa era tentadora: ser como Deus, ter um conhecimento que lhes era negado. Eva olhou para a árvore. O fruto parecia delicioso, agradável aos olhos e, acima de tudo, desejável para dar entendimento. A curiosidade e o desejo de mais poder falaram mais alto. Ela tomou o fruto, comeu e ofereceu também a Adão, que estava com ela, e ele comeu. Este não foi apenas o ato de comer uma fruta, foi um ato de desobediência, uma quebra de confiança na palavra e no amor de Deus. Eles escolheram o seu próprio caminho em vez do caminho que Deus lhes tinha preparado. Imediatamente, os seus olhos abriram-se, mas não da forma que esperavam. Em vez de se tornarem como Deus, eles tomaram consciência da sua própria nudez e sentiram vergonha pela primeira vez. Tentaram esconder-se, cozendo folhas de figueira para se cobrirem. A inocência tinha sido perdida. Quando ouviram a voz de Deus a passear pelo jardim, em vez de correrem ao seu encontro, eles esconderam-se entre as árvores. O medo tinha entrado no mundo. Deus chamou por Adão, que admitiu ter se escondido por estar nu. A pergunta de Deus é reveladora: quem te mostrou que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? A culpa tornou-se evidente, e então o jogo da culpa começou. Adão culpou Eva.
A mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. E Eva, por sua vez, culpou a serpente. A serpente enganou-me e eu comi. Ninguém assumiu a sua responsabilidade. As consequências deste ato, conhecido como a queda, foram profundas e afetaram toda a criação. Deus pronunciou sentenças para cada um. A serpente foi amaldiçoada a rastejar sobre o seu ventre e foi anunciada uma inimizade eterna entre a sua descendência e a da mulher. A Eva, Deus disse que multiplicaria as suas dores de parto e que o seu desejo seria para o seu marido e ele a dominaria. Para Adão, a terra foi amaldiçoada por sua causa. Com trabalho e suor, ele teria de tirar dela o seu sustento. E, finalmente, a consequência suprema, a morte física e a separação do jardim. Adão e Eva foram expulsos do Éden, e Deus colocou querubins e uma espada flamejante para guardar o caminho para a árvore da vida. A sua vida de perfeita comunhão com Deus tinha terminado. No entanto, mesmo neste momento de julgamento, há um vislumbre de esperança. Na maldição da serpente, Deus promete que a descendência da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Muitos teólogos veem aqui a primeira promessa de um Salvador, o primeiro evangelho. Fora do Éden, a vida tornou-se dura. Eva tornou-se a mãe de todos os viventes, como o seu nome significa. Ela deu à luz Caim e Abel. A sua história continua através da dor de ver um filho matar o outro, sentindo na pele as consequências trágicas da escolha que fizeram. Mais tarde, ela deu à luz outro filho, Sete, através do qual a linhagem da humanidade continuou. A Bíblia não nos dá muitos mais detalhes sobre o resto da vida de Eva, mas podemos imaginar uma vida de trabalho, dor, mas também de arrependimento e esperança na promessa de Deus. Então, o que podemos aprender com a história de Eva? Primeiro, ela ensina-nos sobre a natureza da tentação. Começa com a dúvida, progride para a mentira e apela aos nossos desejos mais profundos. Ensina-nos também sobre a importância da responsabilidade. Em vez de culpar os outros, somos chamados a reconhecer as nossas próprias falhas. Mas, acima de tudo, a história de Eva é uma história sobre a graça. Apesar da sua desobediência, Deus não os abandonou. Ele vestiu-os, protegeu-os e deu-lhes uma promessa de redenção. Eva não é apenas uma figura de fracasso, mas também uma figura de esperança. Ela é o início da humanidade e, através da sua linhagem, viria aquele que restauraria tudo o que foi perdido. A sua história é a nossa história. A história da luta humana entre a obediência e o desejo, entre a fé e a dúvida. Espero que tenham gostado desta viagem profunda pela vida da primeira mulher. A sua história é muito mais do que um simples conto. É um espelho da condição humana e um testemunho do plano redentor de Deus. Muito obrigado por assistirem. Se gostaram deste vídeo e querem explorar mais histórias fascinantes como esta, não se esqueçam de deixar o vosso gosto, partilhar com os vossos amigos e, claro, subscrever o canal e ativar o sininho para não perderem nenhum conteúdo novo. Até a próxima!